Eis uma história interessante. Um homem e uma mulher conhecem-se, até se estão a dar bem, tudo parece estar bem encaminhado numa perspectiva de sedução e de repente, ficas só amigo. Queres saber o que é friendzone e como evitar? Já uma vez te aconteceu conheceres uma miúda gira por quem estás a sentir-te interessado e até começas a trocar algumas mensagens com ela e ela responde de uma forma entusiasta e parecendo-te incentivar a te aproximares mais? De repente, até marcas um encontro, vais tomar café com ela, sair com ela e tudo parece correr bem, mas no momento em que tu estás a começar a ficar mais entusiasmado, no momento em que começas a acreditar que por alguma razão talvez possa acontecer alguma coisa de mais íntimo ou romântica entre vocês dois, de repente, do nada, no meio de uma conversação qualquer, surge esta frase quase mítica que diz o seguinte: olha, vamos ser só amigos. Quando uma mulher tem este tipo de frase ou te diz estas palavras, na realidade isso significa que estás a cair na chamada friendzone. O que é a friendzone? No fundo é um conceito que é muito utilizado na sedução que refere quando a mulher por alguma razão acaba por te colocar numa categoria em que ela olha como se tu fosses um homem realmente com a qual ela não tivesse qualquer tipo de intenção ou interesse em ter algum tipo de vibe mais íntima, mais química e mais sexual. Mas pior do que isso, a friendzone pode também significar que ela quase começa a ver-te como se tu realmente fosses um homem em que não tivesses sequer a ousadia de poderes te comportar de uma maneira sexual ou de uma maneira mais química perante a presença dela. Então é importante tu perceberes que para evitares caíres nesta friendzone, é muito importante que tu desde os primeiros momentos em que tu conheces uma miúda, que queres realmente começar a falar com ela, é importante tu manteres sempre, nunca abdicares do teu carisma sedutor. É importante que tenhas sempre uma atitude realmente masculina, carismática, para que ela continue ao longo do tempo, à medida que te vai conhecendo melhor, ir admirando cada vez mais essas características. Como se de repente tu tivesses a coragem até de em alguns momentos questionar, só porque sim, algumas coisas que ela pode até querer às vezes te testar para perceber até que ponto tu realmente és esse homem carismático ou não. Sei lá, vamos imaginar que no início, quando começas a conversar com ela, de repente ela do nada te diz: este é um fofinho, este é um queridinho, ou algo do género assim. Em muitos contextos, ouvires isto não quer dizer que seja complicado. Se tens uma mulher que realmente já é a tua namorada, ou que gosta de ti, que te chama querido, ou fofo, ou o que quer que seja, não é por aí que vem o mal ao mundo. Mas, em alguns momentos, às vezes este tipo de comentários são feitos de uma forma quase para testar. Ou seja, quando dizes: tu és tão fofinho. E é nesses momentos em que se tu realmente quiseres evitar cair neste tipo de friendzone, tu precisas ter uma atitude. Em alguns momentos vais dizer: olha, fofinho, atenção, porque às vezes, em alguns momentos, eu tanto sou fofinho como às vezes posso ser um bocadinho mais duro, depende um bocadinho das situações. Então, quando tu começas a ter uma atitude quase de corte, cortar um bocadinho essas tentativas às vezes de te testar e tentar perceber até que ponto tu aceitas tudo, ou até que ponto tu és capaz de aceitar qualquer tipo de comentário que te é dito ou que não é, às vezes em alguns momentos por simplesmente tens que dizer: olha, percebo que estás a ser carinhosa, mas eu não gosto de nada que me chamem isso, eu prefiro coisas um bocadinho mais incisivas e mais carismáticas. Então, em alguns momentos tu precisas realmente de manter esta capacidade de teres esta energia sedutora e nunca deixares, de facto, que essa energia, essa presença sexual intensa, nunca podes deixar de ter isso na presença de uma mulher, porque caso contrário pode dar-se o caso que tu acabes por ser colocado nesta friendzone e uma vez caído nessa friendzone pode ser de facto bastante difícil de sair de lá, porque é como se a partir daí ela quase colocasse um filtro na forma como ela te vê, ou seja, quase como se ela te visse através de um filtro em que esse filtro está escrito: não, eu não me vou atrair por ele. E então é um papel extremamente ingrato, porque depois a partir daí, ao caíres nessa categoria, por muito que tu tentes fazer coisas interessantes, por muito que tentes cativá-la de alguma forma ou até tentar fazer alguma coisa gentil ou carinhosa, a verdade é que tudo isso vai cair sempre no filtro da amizade. E é um papel muito mau de se estar, sobretudo se tu por alguma razão tiveres algum interesse romântico com aquela mulher em particular. É claro que em alguns momentos, caso não existam grandes interesses românticos numa determinada pessoa, não existe mal nenhum em seres amigo, de facto, e teres mulheres que são tuas amigas e somente são amigas. Isso não é por aí que vem o mal ao mundo. Agora, na realidade, quando tu na realidade tinhas interesse em seduzir alguém porque desejas, porque gostas daquela mulher em particular, então tens que ter muito cuidado para nunca abdicares dessa capacidade e do teu carisma e, sobretudo, de resistires bem e aguentares-te bem em alguns desses testes, digamos assim, para que evites cair nessa friendzone. Já sabes, tem isto em mente e vais ver que tudo vai ficar muito mais simples se tu souberes garantir
que ao invés de seres o friend, no fundo, garantes que és muito mais do que isso e sobretudo um homem que ela vai querer ter ao lado dela.